A sociedade tem esperança de dias melhores, de paz, de justiça, harmonia, igualdade social, mas com base no próprio homem, nos idealismos humanos. As instituições humanas se enchem de esperança em si mesmas, todavia todas fracassam nesse projeto. Porém, os crentes têm outra esperança, uma esperança certa de plena paz, harmonia, justiça, santidade, pureza e alegria, que se dará naquele dia. Paulo era um crente assim, que cria em um futuro plenamente feliz, contudo, sabia das lutas e sofrimentos passageiros dessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação. É importante considerarmos o contexto da carta para entendermos a natureza dessa esperança de Paulo. Ela é a última carta do apóstolo, conforme 2 Timóteo 4, de versos 6 a 8. Ele estava preso, provavelmente em Roma, aguardando sua morte, e escreve para o seu filho na fé, um jovem pastor, Timóteo. Provavelmente estava em Éfeso quando Paulo escreveu essa carta. Timóteo estava amedrontado diante de oposições ao Evangelho, conforme o capítulo 1, versos 6 e 7. Paulo o encoraja a enfrentar os desafios que virão no ministério. Contudo, o apóstolo anuncia para o seu filho na fé que os últimos dias serão difíceis para o exercício do ministério, conforme você pode ver no capítulo 3, versículo 1 a 10. Diante desse contexto, quero falar com os irmãos sobre essa força de viver, a esperança que envolvia o coração de Paulo, mesmo próximo da morte. Não havia nada humanamente esperançoso para Paulo, todavia ele consegue ver além dessas dificuldades, sem essa situação que aparentemente não trazia nenhuma esperança, essa situação transitória. Ele consegue ver além disso e encontrar a verdadeira esperança que o movia a superar todas essas coisas. No capítulo 1, verso 8, ele diz: "Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus." Paulo diz para Timóteo permanecer firme naquilo que aprendeu desde a infância com sua mãe Eunice e a sua avó Lóide, conforme o capítulo 1, verso 3 assim. Em razão dele conhecer a Deus e sua palavra, deveria reavivar o dom do ministério nele e não se acovardar diante dos inimigos, versos 6 e 7. O Senhor não nos deu um espírito ou disposição covarde, tímida. O ministro do Evangelho não perde a fé no meio da luta, mas se fortalece no Senhor para a batalha. Essa é a exortação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé e discípulo no ministério. Também a exortação a nós, para que não venhamos a desanimar diante das lutas. Embora o texto tenha sido escrito para um pastor, mas aplica-se a nós como povo de Deus, no sentido de todos nós glorificarmos a Deus na nossa caminhada e não desanimarmos diante das lutas, entendendo que a nossa esperança transcende o transitório, transcende aquilo que vem como luta passageira, e nós aguardamos uma esperança rica, uma esperança redentora em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.